Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente na introdução desse vídeo para trazer uma informação a vocês. Eu sempre priorizo muito a informação. E assim que a gente terminou de gravar, surgiu uma baita notícia que eu jamais poderia deixar de trazê-la, perdão, a vocês nessa noite de sexta-feira. Qual é a notícia, meu amigo torcedor? O Vasco da Gama, enfim, está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para o setor ofensivo para a temporada de 2025. Após fechar com 5 jogadores, anunciar 5 atletas, o goleiro Daniel Fusato, os zagueiros Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos, e também o volante Tietê, o Vasco se aproxima do ponta Benjamin Garré, argentino de 24 anos de idade, atleta que fez toda a sua base no Manchester City, passou também por 2 clubes do futebol do seu país, na Argentina, e está algumas temporadas no Krylia Sovetov, do futebol russo. Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco da Gama, que viajou nesse último domingo para a Rússia para concluir a venda do atacante EB, algo que acabou não acontecendo, mas que também tinha por objetivo nessa hospedagem na Europa, nessa viagem para o velho continente, fechar algumas contratações para o ataque. E parece que as coisas estão andando, tá? O Vasco hoje tem por objetivo não apenas a contratação do Benjamin Garré, como também do ponta Lloyd Augusto, mas hoje definitivamente quem está mais perto de fechar com o Vasco é Benjamin Garré. Ponta, originalmente, que atua pelo lado direito do campo, mas também sabe fazer o lado esquerdo, tá? Jogador de muita qualidade, canhoto, interessantíssimo, jogador que tem números muito interessantes, tem lances muito bons, assim, parando para ver os melhores momentos, né? Definitivamente é um jogador de muita qualidade que pode dar muito esse sistema ofensivo tão carente do Vasco. Próximo de acerto, está em Lara, na Turquia hoje, o diretor executivo Marcelo Santana, para acertar aí os últimos detalhes da contratação do argentino Benjamin Garré. Informações até do empresário de jogador é que, nesse momento, a situação entre Vasco, Krylia Sovetov e o atleta estão bem adiantadas. O que pesou muito para isso é o próprio desejo de Benjamin Garré em vestir a camisa do Vasco. Benjamin Garré, atacante argentino, quer ser um jogador do Vasco da Gama. Isso foi fundamental para que as coisas avançassem. A expectativa aí que o martelo venha a ser batido. Em breve, enfim, o Vasco fecha com o seu primeiro reforço para o ataque. Isso é boa, né? Nessa noite de sexta. E agora fiquem aí com um vídeo que está muito legal. Um vídeo cheio de informações, cheio de novidades. E é isso. Introdução diferente aqui. E agora vambora. Vambora que tem muita informação ainda para vocês nesse Boa Noite, Igor. Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, meu amigo torcedor, dessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Uma sexta importante, pois hoje o Vasco entrou em campo pela última vez no CT Moacir Barbosa, o último treino de preparação para enfrentar o Flamengo no Clássico dos Milhões. Meu amigo torcedor, a gente está tão preocupado com a necessidade hoje do Vasco da Gama de contratar, a ausência por atacante, que esquecemos que amanhã o maior clássico para mim do futebol brasileiro e um dos maiores do futebol mundial estará acontecendo. Amanhã é dia de Clássico dos Milhões, vascaíno. Amanhã tudo pode mudar. Que loucura, né? Amanhã tudo pode mudar. O técnico Fábio Carille, que hoje não tem moral, se vencer o Clássico dos Milhões, ficará com moral. O presidente Pedrinho, que hoje não tem moral, se vencer o Clássico dos Milhões, terá moral. Amanhã é dia, a gente vai trazer aqui a vocês tudo, né, sobre essa preparação para este Vasco da Gama e Flamengo. Além dessas, muitas outras novidades, tem informação sobre o mercado da bola, tá? Novidades quanto à novela João Vitor, o interesse do Cruzeiro pelo atleta, o martelo foi batido nessa sexta-feira e a gente, é claro, vai falar com vocês aqui nesse vídeo e além dessas, muitas outras novidades. Então, diante disso, é claro, meu amigo torcedor, você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha aí, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito aí com o seu apoio, né? Através do like, do joinha, do gostei. É de sua importância você ajudar aí
o nosso crescimento. Não saia desse vídeo, tá? Sem deixar principalmente o seu like, pois é ele que divulga o vídeo, né? Você deixando o seu like, cada vez mais pessoas terão acesso ao nosso canal. Show? Então conto com você. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreva, venha fazer parte aí da família canal do Gigante Vasco. Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre esse clássico dos milhões, né? Pois hoje o Vasco da Gama entrou em campo pela última vez no CT Moacir Barbosa. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o último treino, né, do nosso Cruz Maltino antes de enfrentar a equipe do Flamengo. Um jogo muito importante, eu já falei muito sobre esse Vasco da Gama e Flamengo no Fala Gigante. Todo jogo é importante, todo Vasco e Flamengo é importante, mas esse tem vários fatores no jogo em si. O fator que para chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca, o Vasco precisa vencer o jogo. Eu acho que esse talvez é um dos principais fatores. O Vasco tem que vencer amanhã se quer chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca, porque dependendo dos resultados de amanhã, e caso o Vasco venha a ser derrotado, o Vasco da Gama terminará a rodada fora da zona de classificação, fora do G4, o que praticamente sela o Vasco da Gama não disputando uma semifinal de Carioca mais uma vez, o que é ridículo na minha opinião. Mas acima de tudo, né, além, é claro, do Campeonato Carioca em si, além da disputa da semifinal, o Vasco da Gama ele não vence o Flamengo desde 2023, do início de 2023. A última vitória do Vasco da Gama sobre o Flamengo já fazem quase 2 anos, gente. Isso é ridículo, isso é vergonhoso. Então amanhã é a honra do Vasco da Gama em campo também para vencer o nosso maior rival e quebrar esse jejum vergonhoso de 2 anos sem vencer os caras. Para essa partida de amanhã, o Vasco tem alguns desfalques confirmados, tá? No caso, 3 jogadores do time titular do técnico Fábio Carille não estará à disposição para essa partida de amanhã. São eles, e a gente traz aqui a vocês. O zagueiro Lucas Oliveira é desfalque confirmado, ele que era dúvida, entretanto hoje foi confirmado isso, o jogador sofreu uma pancada no tornozelo na última rodada, na partida contra a equipe do Sampaio Correia, né? Essa pancada não foi constatada uma lesão, foi-se feito, né, um exame de imagem para entender se havia tido uma lesão, se houve uma entorse ou algo do tipo. Entretanto, não aconteceu absolutamente nada com o jogador, mas foi uma pancada muito forte. Não houve lesão, mas está com muita dor no local e por isso o Vasco da Gama vai poupar o atleta. Além disso, além do zagueiro, né, Lucas Oliveira, o lateral direito Paulo Henrique também é desfalque confirmado, tá? O Paulo Henrique ele sentiu um incômodo muscular e exatamente por isso também não irá a campo nessa partida de amanhã contra a equipe do Flamengo no Clássico dos Milhões. O lateral direito titular do nosso Cruz Maltino, então, que vem sendo uma das principais peças, né, nesse time do Vasco da Gama, talvez até pela falta de poder ofensivo do Vasco. O Vasco conta muito com o PH ali pelo lado direito e é um desfalque que, na minha opinião, preocupa. Não ter o Paulo Henrique, que é uma das poucas investidas ofensivas que o Vasco da Gama tem, é sim para coçar a cabeça, para se preocupar ainda mais para esse jogo de amanhã. E o terceiro desfalque também confirmado, tá? O Jair. O Jair, ele sentiu um incômodo muscular também e é desfalque confirmado para essa partida de amanhã contra o Flamengo. Então o Vasco perde 3 jogadores importantes. O Vasco perde 3 atletas titulares dessa equipe. O volante Jair, o lateral direito Paulo Henrique e o zagueiro Lucas Oliveira. O Fábio Carille terá pelo menos para essa partida o retorno de 2 jogadores que não estiveram presentes contra a equipe do Sampaio Correia, sendo eles o volante Paulinho e o meio-campo Felipe Coutinho. Ambos retornam e estarão à disposição do técnico Fábio Carille, que terá para essa partida os seguintes nomes e a gente traz aqui a vocês agora: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Helder, Hugo Moura, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus Carvalho, a grande novidade da lista de relacionados, o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, Maxime Domingues, Maxwell Alegria, o goleiro Pablo, Paulinho Paula, Dimitri Payet, Puma Rodrigues, Juan Esforza voltando aos relacionados, Souza, Tietê, Verrete, Vitor Luiz e Lucas Zucarella. É esse o Vasco da Gama que estará aí, né, presente, os atletas estarão à disposição do técnico Fábio Carille, que terá automaticamente que quebrar a cabeça para definir o time. 3 jogadores do time titular
não estarão presentes. Qual será o time? Isso fica para o Fábio Carilli definir nas próximas horas. A expectativa é que, é claro, automaticamente o Vasco permaneça nesse 4-5-1, com Léo Jardim no gol, com a ausência hoje do Paulo Henrique, a presença do lateral direito Puma Rodrigues, uma dupla de zaga formada por João Vitor e, fica a dúvida, do Lucas Freitas ou do Maurício Lemos. Não se sabe ainda se o Maurício Lemos tem condições para atuar como titular, né? Lembrando que o Maurício Lemos está sem atuar desde o ano passado, ainda não jogou esse ano como profissional, e é uma grande preocupação se ele terá ritmo de jogo, ainda mais para aguentar um Vasco e Flamengo. Então a expectativa é que o Maurício Lemos definitivamente comece no banco e o Lucas Freitas ganhe essa oportunidade como titular ao lado do João e o Piton na lateral esquerda. Com relação ao meio-campo, Hugo Moura, titular, muito provavelmente. Há uma dúvida se o Matheus Carvalho ou o Sforza ganharão essa vaga ao lado do Matheus Carvalho, e uma trinca de meio-campos, tá? Não vou nem definir como volante, mas uma trinca de meias. Tietê, Paulinho e Coutinho. Uma modificação. O Vasco sai, né, desse sistema jogando com 3 volantes e vai dar uma liberdade maior para o Tietê, para o Paulinho e para o Coutinho chegarem ao ataque e deixar essa parte defensiva para Hugo Moura e Matheus Carvalho. E, é claro, fechando, o nosso grande atacante e artilheiro argentino, Pablo Verratti. Assim que o Vasco da Gama deve entrar em campo. Volto a repetir: Léo Jardim no gol, Piton e Puma nas laterais, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, uma dupla de volante formada por Hugo Moura e por Matheus Carvalho, e uma trinca de meias: Tietê, Paulinho, Coutinho e no ataque, Pablo Verratti. Gostou do time? Gostou da equipe? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vasco e Flamengo, amanhã é dia de clássico dos milhões. E falando aqui, meu amigo torcedor vascaíno, rapidamente, né? A gente tá falando com vocês sobre questão de lesionados, desfalques. Tem um jogador que breve estará voltando aos gramados, que é esse rapaz que tá aparecendo aí na imagem a vocês. O Adson, tá? O Adson, que passou por uma cirurgia na temporada passada. Havia até uma grande expectativa que o Adson pudesse retornar antes, né, aos gramados, chegar a disputar algumas partidas finais de Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Nitidamente, isso não aconteceu. O Vasco não acelerou, né, o planejamento para um retorno dele. E exatamente por conta disso, né, o Adson nem sequer ainda voltou aos gramados. O Vasco teve toda a cautela possível para que o Adson retornasse aos gramados de pouquinho em pouquinho. Então, com isso, o Adson hoje já está chegando na parte final da sua transição. Informações aqui: o Vasco realizou um trabalho muito legal no jogador e o atacante já treina até em campo, tá? O Adson está na fase final de recuperação. Se retorno aos jogos era esperado sim para esse mês, mas agora está previsto para o mês de março. Não deve passar do mês de março o retorno do Adson para os gramados, meu amigo torcedor. Então, expectativa grande, esse ponta direita aí muito habilidoso, né? Talvez na temporada passada o grande pilar do nosso setor ofensivo, já estará de volta aos gramados. Assim, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro irá acontecer no dia 29, 30 ou 31, né? Então a expectativa é que o Vasco já esteja com o Adson à disposição para a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos. Se o Vasco chegar aí à final do Campeonato Carioca, o Adson muito provavelmente também estará à disposição do técnico Fábio Carilli. Empolgado com o retorno do Adson? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E meu amigo torcedor vascaíno, para continuar aqui com o vídeo com você, aqui com vocês, trazer uma informação sobre o mercado da bola, né? Sobre esse rapaz também, tá aparecendo aí na imagem exatamente agora. No caso, João Vitor. Esse zagueiro que foi comprado pelo Vasco da Gama na temporada passada, né? Um jogador que o Vasco pagou por ele 5 milhões e meio de reais, ou aliás, 6 milhões 500 mil euros, 3 milhões de reais pela sua contratação. Foi o valor que o Vasco pagou ao Benfica de imediato, 3 milhões de reais, mas no contrato o Vasco teria que pagar 6 milha. Então o Vasco já comprou o João Vitor devendo ao Benfica 5 milhões e meio de euros. A negociação total girou nesse valor de 6 milhões de euros, o Vasco pagou apenas até o momento 500 mil e tem essa dívida ainda com o Benfica de 5 milhões e meio de euros. No contrato, entretanto, haviam 2 gatilhos contratuais, para o ano de 2024 e para o ano de 2025. Quais são esses gatilhos?
Em caso de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco teria que pagar a cada ano ao João Vitor mais 1 milhão de euros. O Vasco permaneceu no ano passado, mais 1 milhão de euros. O Vasco permanecendo nesse ano, mais 1 milhão de euros. Uma negociação que pode chegar ao valor total de 8 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda hoje, meu amigo torcedor vascaíno, algo em torno aí de 48, 50 milhões de reais. Muita grana, definitivamente, pelo zagueiro. E qual foi a situação? O Cruzeiro dependia, né, de um zagueiro no mercado. Tinha carência no mercado de contratar um jogador para o seu setor defensivo. O Cruzeiro perdeu um atleta, no caso, um jogador chamado João Marcelo, um zagueiro, né, do Clube de Minas Gerais, um atleta que fez toda a sua base aí no Porto de Portugal, mas que acabou tendo que sair do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu aí esse atleta. E nesse momento, o Cruzeiro busca um substituto para o João Marcelo. Busca um nome, uma alternativa para esse zagueiro, tá? O Cruzeiro não perdeu o jogador não, tá? Mas hoje não está à disposição do técnico português. E foi no João Vitor. O Cruzeiro foi ao Vasco da Gama através de um desejo do próprio diretor executivo Alexandre Matos, que foi o responsável por trazer o João Vitor para o Vasco da Gama, e teve a intenção sim de comprar o João Vitor. A proposta inicial do Cruzeiro pelo João Vitor foi de 5 milhões e meio de euros, 33 milhões de reais. Exatamente o valor, né, que o Vasco deve hoje ao Benfica, por aquilo que não foi pago no momento da compra. O Alexandre Matos ele tem em mãos todas as cláusulas contratuais, todo o contrato entre João Vitor e Benfica, pois foi ele que fez esse contrato no Vasco exatamente na temporada passada. Então, já sabendo disso, ele colocou na mesa, né, do Vasco da Gama exatamente o valor que o Vasco estava devendo ao Benfica desde o início do ano passado. Entretanto, qual foi a situação? O Cruzeiro ofereceu 5 milhões e meio de euros. O Vasco pediu 6 milhões e meio, porque o Vasco já quis incluir, né, nessa negociação, nessa venda, o gatilho que também foi colocado no contrato em caso de permanência, e o Vasco permaneceu. Então a intenção do Vasco foi, o Cruzeiro ofereceu 5 milhões e meio, o Matos, né, ofereceu esse valor porque já sabia do contrato. Então eu vou incluir mais 1 milhão de euros, que foi o gatilho que foi ativado por conta da permanência. Só que esse valor de 6 milhões e meio não agradou a diretoria do Cruzeiro, tá? Informações é que a diretoria do Cruzeiro achou um valor muito alto, a proposta não agradou a diretoria do Clube de Minas Gerais. O Vasco achou que definitivamente o Cruzeiro, aceitando essa proposta de 6 milhões e meio de euros, iria conseguir a venda. O Vasco tinha por objetivo a venda do João Vitor diante do valor que o Vasco entendeu que o Cruzeiro poderia aceitar. O Vasco até chegou a procurar um zagueiro no mercado para se preparar para uma possível saída do João Vitor. Informações foi essa. O João Vitor definitivamente balançou com a proposta do Cruzeiro, teve a intenção de sair do Vasco da Gama. Entretanto, qual é a informação? O Cruzeiro achou o valor alto e o Cruzeiro desistiu da compra dos direitos econômicos do João Vitor pelo valor de 6 milhões e meio de euros. Saiu, então, da negociação. O Cruzeiro achou, as cifras pedidas pelo Vasco da Gama muito alta e hoje não é a intenção do Cruzeiro gastar 6 milhões e meio de euros em nenhum jogador. Diante disso, o Cruzeiro não comprará o João Vitor e agora o João Vitor fica no Vasco da Gama, não querendo nitidamente, né, pelo menos através da postura dele, ele fica no Vasco da Gama, mas o seu objetivo era se transferir para o clube de Minas Gerais. Mesmo João Vitor que na segunda-feira discutiu com um torcedor em Saquarema após o empate contra a equipe do Sampaio Correia. E além de ter hoje no elenco um atleta que demonstrou que gostaria de sair, a minha maior preocupação é ter hoje no elenco um atleta que o Vasco da Gama deve por não ter pago todo o seu valor. O Vasco deve ao Benfica exatamente 6 milhões e meio de euros, gente. É muito dinheiro, é muita grana. E o João Vitor permanecendo no Vasco da Gama até o final da temporada, o Vasco ficando na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama estará devendo ao Benfica não apenas 6 milhões e meio, mas sim 7 milhões e meio de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quase 45 milhões de reais será o valor que o Vasco terá que pagar ao Benfica. É surreal. Então, a minha preocupação é muito essa. Eu acho que chegando a uma proposta vantajosa financeiramente, é para vender, gente. É para vender. Porque é uma dívida preocupante, é uma dívida que batendo aí na porta do Vasco da Gama, o Vasco pode sofrer um transfer ban e ficar sem contratar absolutamente ninguém.
Mas diante disso, a informação é exatamente essa que a gente tem a trazer, tá? O Vasco realmente tinha interesse na venda, o Cruzeiro tinha um interesse no negócio, mas a pedida que o Vasco da Gama fez pelo jogador foi muito alta. E só para fechar o vídeo, um recado para o senhor Marcelo Santana. O Cruzeiro quis o João Vitor. O João Vitor não aceitou. E o Cruzeiro, em horas, dias, fechou já a contratação do zagueiro, que tinha necessidade de contratar, que é o paraguaio Matheus Gamarra, que chegou a ser cotado. O Atlético Paranaense o ofereceu ao Vasco da Gama. Um uruguaio de 24 anos de idade, jovem, bom, assim, eu gosto muito, canhoto, que se destacou muito no Olímpia, chegou ao Atlético Paranaense na temporada passada. Entretanto, assim como todo o elenco do Atlético, não deu certo. E o Cruzeiro conseguiu contratá-lo de graça, por um empréstimo. Trocou um jogador com o Atlético Paranaense. Matheus Gamarra foi para o Cruzeiro, e um jogador chamado Teves, tá? De 19 anos de idade, uma promessa aí da base do Cruzeiro, foi para o Atlético. Uma troca. Ponto. O Cruzeiro fez negócio. O Cruzeiro soube fazer negócio. Algo que o Vasco não soube fazer. O Vasco não poderia? Tá precisando de um atacante ou tá precisando de um zagueiro, e na minha opinião ainda precisa. O Matheus Gamarra tá dando aí sopa, e tava dando sopa no mercado no Atlético. Ofereci o Lucas Eduardo. Não vai prestar o Lucas Eduardo lá pro Philadelphia do futebol norte-americano? E presta pra cá, cara, e troca de jogador. Faz negócio, saiba fazer negócio. Justamente hoje o Vasco não sabe fazer. E o Cruzeiro, com um tubarão que é o Alexandre Matos, definitivamente sabe fazer negócio. Podemos ter todas as críticas, mas mercado, o rapaz entende, conseguiu rapidamente solucionar um problema. Estou falando sobre isso, sobre solução de problemas. O Cruzeiro precisava de um zagueiro, não tinha dinheiro para contratar um zagueiro por muito caro, e conseguiu contratar Matheus Gamarra, paraguaio, que se destacou no Paraguai, estava sem espaço no Atlético, e levou para o Atlético um jogador que não está sendo utilizado no Cruzeiro. E o Vasco aqui, cheio de jogador que não tem intenção de utilizar, procurando atacante, mas não tem essa solução rápida a ser feita. O que o Cruzeiro resolveu em 2 dias, o Vasco há quase 3 meses não resolveu ainda, que são as suas carências. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira, e já já a gente está aí de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas, contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, e como a gente sempre fala aqui no canal Vascaíno, saudações vascaínas.